sob o olhar de Nossa Senhora da Soledade, construiremos uma nova paróquia, comunidade de comunidades. Então, antes, gostaria de falar um pouquinho a respeito das leituras de hoje. Começar pelo Evangelho, e Jesus chama-nos a atenção, de uma maneira muito firme e até dura, de certa maneira. Mas é assim, quando as coisas são sérias, imagine que uma criança quer atravessar a rua, você vai falar para ele num lugar perigoso, você não pode chegar, por favor. Às vezes tem que falar firme para ele perceber que a coisa é séria e pode colocar em risco a vida dele. Você vai colocar a mão na eletricidade, alguma coisa. Então Deus também, Jesus, chama a atenção. Nós podemos errar em qualquer escolha, time de futebol, cor do carro, a casa, mas essa escolha nós não podemos errar. E a gente, por que a gente vem na igreja? Porque o ponto fundamental, de um modo especial nós cristãos, nós estamos lidando com a eternidade. Por isso que é muito sério, A gente não pode vir na igreja, somente como um grupo social. É muito bom também, tem essa dimensão. Mas a questão central que nos traz aqui é essa nossa existência. Essa vida que nós experimentamos aqui, mas com essa promessa de eternidade. Todos os dias estamos fazendo essa experiência. Ontem mesmo recebi uma ligação, uma tia minha do Mato Grosso do Sul que faleceu. Em fevereiro estive na casa dela, conversávamos, tudo bem, e agora ela já está nessa outra realidade. E todos nós, um a um, vamos fazer essa experiência, a menos que Jesus volte, tão breve assim, que a gente já esteja na presença dele. Mas de modo geral, todos nós estamos indo fazer essa experiência. É por isso que Jesus fala, que precisamos ter essa escolha. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida, Jesus Cristo, acima até mesmo da nossa mãe, do nosso pai e até dessa nossa própria vida biológica. E por que isso? No primeiro momento, parece estranho amar, parece que o texto diz que não devemos amar tanto os nossos pais, mas não. Porque quando a gente ama a Deus, em primeiro lugar, que é a fonte de todo bem, de toda graça, de todo amor, nós seremos capazes de amar bem todas as outras realidades. E de maneira ordenada, seremos capazes de amar nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, os pais dos nossos filhos e as pessoas com quem nós vivemos. Observe que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, Ele é o centro da nossa vida, nós também vamos nos tornando pessoas mais fáceis de lidar, pessoas mais maleáveis. Quantas histórias de conversão na nossa família, pessoas que davam um trabalho imenso para os pais ou esposo para a esposa e vice-versa, e a partir do momento que ele encontra o amor de Deus, ele se torna uma outra pessoa. Quantas pessoas eu não conheço que fizeram essa experiência? Então o mais importante é colocar Deus no centro. E aí a gente vai conseguir, como diz Santo Agostinho, ama e faz o que queres. Se uma pessoa ama, ela pode fazer o que ela quiser, que sempre vai fazer o que é dele, o que é bom, o que é agradável. Então por isso que Jesus coloca essa centralidade do amor dele, para que nós possamos ordenar todas as demais áreas do nosso ser, da nossa vida. E no livro da sabedoria de hoje, na primeira leitura, fala: quem conseguirá compreender os desígnios de Deus, se Ele do alto não nos enviar o seu Santo Espírito e a sua sabedoria? E nós temos o maior conhecimento de Deus a partir da encarnação do Verbo por meio de Maria. Deus nunca esteve tão próximo de nós como em Maria. Como diz o Papa Bento XVI, a encarnação do Verbo, a presença de Jesus no nosso meio, ela resolve o enigma da humanidade. Se o ser humano tinha dúvidas se era amado por Deus ou não, ou sobre o seu fim, a sua vocação última, Jesus esclarece tudo isso. Jesus assume a nossa condição, como diz o Papa Francisco, a humildade foi o caminho que Deus escolheu para entrar na história da humanidade. E escolheu Maria para realizar a parte mais importante do projeto da salvação. Então essa é a grande revelação, a grande sabedoria que veio do alto, revelada a nós. Somos amados ao extremo por Deus
e estamos caminhando para a ressurreição. Como diz o apóstolo Paulo, como Cristo ressuscitou, o primogênito de toda criatura, nós que estamos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. E por isso é importante a gente ser discípulo, mesmo que para isso precisemos carregar de alguma maneira a nossa cruz, as dificuldades próprias do seguimento. Mas as alegrias que nos esperam ultrapassam em muito as dificuldades que nós temos que enfrentar nessa vida. E foi também o que Paulo e a comunidade foi aprendendo a partir da experiência do amor de Deus. Na segunda leitura fala de uma realidade de escravidão que vivia no Império Romano. O Império Romano era sustentado pela escravidão. Grande parte das pessoas eram escravas. E Onésimo também era um escravo. E ele fugiu da casa de Filémon, que era um cristão, mas ainda não tinha essa consciência a respeito da escravidão. Ele foi trabalhar para Paulo, e depois ele resolve voltar para a sua cidade de origem, e Paulo manda essa belíssima carta para Filémon, falando que quando nós conhecemos o amor de Deus, experimentamos a fé em Jesus Cristo, as nossas divisões devem ser superadas. Que não o aceitasse mais como escravo, mas como irmão, que ele fez nascer na prisão para a fé cristã também. Então a gente vai percebendo que quando o amor de Deus cresce em nós, as divisões de língua, raça, cor, etnia, até mesmo de gênero, elas vão sendo superadas. E é isso que a gente precisa aprender. Agora hoje, falando mais do tema voltado para a nossa realidade de paróquia, comunidade de comunidades, nós também experimentamos isso na igreja hoje. A igreja sente a necessidade de uma proximidade maior entre as pessoas. No começo da igreja, as pessoas se reuniam nas casas. Eram pequenas comunidades, mas depois, quando a igreja cristã, o cristianismo se tornou a religião oficial, surgiram as grandes catedrais, as grandes igrejas, e perdeu-se muito esse convívio fraterno das pequenas comunidades. Teve o seu lado bom, muita gente se tornou cristã, mas por outro lado, perdemos o convívio. E hoje nós percebemos na nossa cidade, na nossa sociedade, pessoas solitárias no meio de uma multidão de pessoas, até mesmo na igreja. De repente a pessoa vem na igreja, volta e nem é percebido. Tantas pessoas, tanta gente, mas o que nos realiza é esse convívio. E é isso que tem percebido a igreja nos últimos tempos, e de modo especial, a partir de 2007, quando o Papa esteve em Aparecida, se fala muito dessas pequenas comunidades. Precisamos sim dos grandes encontros, mas também precisamos de setorizar a nossa paróquia para que as pessoas possam se conhecer e chamar pelo nome. É isso que nos realiza. Por mais difícil que seja a convivência em comunidade, nós não conseguimos nos realizar sozinhos. Pessoa que se isola, eu participei muitos anos de grupo de jovens e percebi isso. Às vezes acontecem alguns conflitos, acontecia no grupo de jovens, como é natural acontecer. Mas as pessoas que saem e fogem do convívio de comunidade, passam 5 anos e ela continua do mesmo jeito, ou até pior. Agora, aquelas pessoas que suportam, aceitam a convivência, carregar a cruz, como elas vão sendo transformadas? Quantas pessoas que eu conheço hoje, e eu lembrava como ela começou participando do grupo de jovens, e hoje são pessoas casadas, com equilíbrio emocional, espiritual, bonito de se ver, mas porque ela insistiu em participar da comunidade. Nas pequenas comunidades, a gente vai se conhecendo melhor, o relacionamento é difícil sim. Não foi diferente também entre Jesus e os apóstolos e os discípulos. Até mesmo nesses tempos atrás, deu um bispo dar uma formação pra gente, e ele falava assim: olha, se eu fosse o reitor dos apóstolos, metade eu mandava embora. Tomé chegou atrasado no momento mais importante da história da salvação, a ressurreição. Agora que Jesus foi anunciado, já não estava lá, chegou atrasado. Queria sentar à direita, outro à esquerda, outro traiu, outro negou. Mas Jesus aceitou o desafio e conseguiu fazer deles grandes homens que se tornaram os pilares da igreja e até hoje. E assim também, nós temos as nossas dificuldades,
mas precisamos insistir, né? Essa paróquia precisa passar por uma transformação, não sermos somente grandes grupos, mas também comunidade de comunidades, onde a gente se conhece as dificuldades dos outros, também podemos nos ajudar melhor uns aos outros, e a gente vai superando também a nossa solidão. Uma vez eu li um texto de São Tomás de Aquino, ele fazendo uma alusão à criação, à ideia de criação do Gênesis, falando, né, que Adão tinha sido criado, estava no meio daquele monte de animal, aquela algazarra toda, com aquele barulho todo, mas aquele barulho todo não satisfazia o coração dele. Foi somente quando criou um semelhante seu, a mulher, é que ele sentiu alegria no coração. Então isso vale para todos nós. O que nos realiza, apesar de todas as dificuldades, é o nosso próximo. E quanto mais a gente aprende a amar, colocar Deus no centro, mais fácil vai ficando o nosso relacionamento. O nosso relacionamento conosco mesmo, na nossa interioridade, na nossa família e também na nossa comunidade e na sociedade. É esse que é o segredo da comunhão. A comunhão que nós queremos formar, o grande modelo é a própria Trindade. Por isso que essa força nos atrai. Quantas pessoas se reúnem todos os dias e de modo especial aos domingos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Evangelho? É porque existe essa força de comunhão, essa força que nos atrai. Quando a gente ouve a palavra de Deus, embora seja tão antiga como diz Santo Agostinho, é uma beleza tão antiga e tão nova, a gente ainda hoje, depois de tanto tempo, nos sentimos confortados. É porque Deus nos ama e a sua palavra nos atinge e precisamos nos deixar conduzir pela palavra de Deus. Vivendo o mês da Bíblia, que nós possamos nos deixar conduzir por Deus, que vem nos dar a maior notícia, e às vezes falamos de maneira firme: não errem essa escolha. Coloquem Deus no centro das suas vidas, no centro das nossas vidas, conseguiremos conquistar, alcançar a vida eterna e viver também essa vida que, embora seja breve, já é maravilhosa. Então vamos, nos instantes de silêncio, agradecer a Deus por termos consciência desse grande dom. Somos vasos de argila, mas trazemos um grande tesouro dentro de nós. Somos chamados à vida eterna. Vamos pedir perdão pelas vezes que vivemos nesse mundo como se fôssemos pessoas somente para esta vida e somente para esse século. E vamos pedir a Deus a graça de que abra cada vez mais a nossa mente e o nosso coração para perceber o que é essencial e distinguir do que não é tão importante assim. Amém.